Quero convidar a todos, sem mais demoras, a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 19. Evangelho de João, capítulo de número 19. Nós vamos estar lendo apenas o verso de número 30. A parte final do verso. João, capítulo de número 19, verso de número 30. A parte final do verso diz assim: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Vamos falar todos juntos essa parte final? Está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o espírito. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e oremos ao nosso Deus mais uma vez. Senhor, a tua palavra foi lida nesse momento. E eu peço que em nome de Jesus, em nome do teu Filho Jesus que se entregou naquela cruz por nós possamos entender o teu recado para nós na manhã de hoje. Essa manhã tão especial, tão significativa para nós cristãos. E se houver alguém aqui que ainda não compreende isso, que hoje possa ser também uma manhã de salvação nesse lugar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui e poder partilhar com vocês a palavra de Deus. Nesse dia, que é um dia significativo, um dia singular na história do cristianismo, um dia em que nós podemos olhar para a história e pensar: meu Deus ressuscitou. O Filho de Jesus, que era morto, ressuscitou. Eu quero pensar com você nesse tema. Emanuel vai colocar ali, por gentileza: vida e morte. E talvez seja estranho, né? Pensar vida e morte, como assim? Ninguém gosta de pensar na morte. Há alguém aqui que gosta? Ninguém gosta. Pensar na morte é algo estranho, mas ela é inevitável. Todos nós passaremos pela morte, a não ser aqueles que estiverem cá, vivos, no momento em que Cristo voltar para buscar a sua igreja, como diz a sua palavra. Mas se isso não acontecer, antes que nós possamos partir daqui, enfrentaremos a morte. E enfrentamos a morte por causa do pecado que entrou no mundo. E pode parecer um tanto estranho falar de morte em um dia de ressurreição. Mas eu quero que você compreenda hoje, como disse a Aline antes das crianças cantarem, por que Ele nos amou? Por que Ele nos amou tanto assim? Há muitas pessoas, mesmo cristãs, que não conseguem compreender o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Tem um hino do cantor cristão, e os mais antigos aqui vão saber, certamente vão lembrar. Quando eu falo mais antigo, não estou falando de idade, eu estou falando de experiência. Tenho certeza que a Maura vai lembrar, com certeza, desse hino. Eu lembro, vou me colocar também para a Maura não achar que eu estou chamando ela de velha. Pode ser alguma. Cadê o Marcos? Marcos, tenho certeza também que lembra. E outros irmãos mais. A Alessandra, com certeza. O Léo certamente também lembra. Quem tem uma caminhada mais longa com Cristo, certamente lembra desse hino. E o hino, ele diz em sua letra o seguinte: nós vamos ser interpretados pela Aline agora, apenas no refrão, para que você possa ouvir o que diz a letra desse hino. Pode ser muito tarde.
Cristo te quer libertar. Não se começa um culto, não é usual começar um culto pelo apelo. Mas eu quero que você abra o seu coração. O que Deus tem para fazer na sua vida nesse dia. Principalmente você que está aqui, que por algum motivo ainda não entende o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Principalmente você que não entende, eu quero que você abra o seu coração, porque hoje você tem uma escolha. É interessante pensar que, por mais que seja inevitável a morte, em Cristo, e tão somente em Cristo, nós temos uma escolha. É impossível, Marcos, nós termos escolha longe dele. Mas em Cristo, nós podemos escolher a vida. E talvez você ache assim, pastor, isso parece estranho. Isso parece até contraditório. Afirmar que temos uma escolha quando acabamos de dizer que é algo inevitável. Sim, parece estranho afirmar isso, mas somente em Cristo nós temos uma escolha. Porque essa escolha foi possibilitada porque Deus entregou a vida do seu Filho na cruz do Calvário. E por isso nós podemos ter vida, como cantamos aqui, através de tantas canções. Nós podemos ter vida através dele. Nós podemos ter vida através de Jesus. Paulo, ele disse certa vez, numa das suas cartas, o seguinte: o viver para mim é Cristo e o morrer é... O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Quando nós entendemos Cristo, quando nós vivemos para a glória do Senhor, a nossa vida aqui tem um outro sentido. Na verdade, há muitos cristãos que não conseguem perceber ou entender esse sentido e continua vivendo, correndo atrás de algo que é inalcançável, algo que é perecível, algo que se destrói. A palavra de Deus, quando vai dizer não ajuntar tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, é justamente para nós pensarmos naquilo que nós estamos fazendo com a nossa vida, com o maior tesouro que há em nós, que é a salvação em Cristo Jesus. Nós que já entregamos a vida a Cristo e conseguimos entender essa cena aqui de uma maneira significativa, de uma maneira ímpar, de uma maneira extraordinária, talvez faça o melhor sentido ouvir o que você está ouvindo. Mas para muitas pessoas, ainda se vive correndo atrás de algo que se acaba. Mas nós precisamos colocar a nossa vida diante de Jesus. Quando Paulo fala que o morrer é lucro, nós precisamos entender o significado da ideia do lucrar. Para muitos o lucro é você vender algo, comprar algo por um preço e vender por outro preço. E aí a diferença entre o que você pagou e aquilo que sobra é considerado o quê? O seu lucro. Só que nós não pagamos nada. Nós não fizemos nada. Ele fez por nós. Ele morreu por nós. Então por isso que o morrer para aquele que tem Cristo é lucro. Porque o lucro dessa morte é estar com aquele que deu a vida por nós. O lucro dessa morte que ora acontece aqui é estar com aquele que deu a sua vida aqui, por cada um de nós. Jesus nos ama. Ele nos ama tanto que se entregou naquela cruz por amor por nós. Por isso que Paulo vai afirmar que viver para ele é Cristo e o morrer é lucro, porque é um lucro certo. Lucrar de uma maneira entendível ou compreendível, entendendo realmente o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. O grande problema é que muitas pessoas, elas escolhem caminhar ao lado daquele que já é derrotado, do perdedor. Eu, por exemplo, eu me alegro muito de estar ao lado de pessoas que têm uma boa palavra, que nos anima, que nos coloca para cima.
Tem pessoas, eu vi o irmão Emanuel hoje falando aqui, que passa a vida, né, Emanuel? Passa a vida e tudo é ruim. Nada dá certo. Tudo é difícil. É como aquele desenho que conhecemos muito lá no Brasil, que diz, ó vida, ó céus, tá tudo sempre ruim. Passa anos e anos e anos, e nada melhora. Porque ela não consegue olhar para, como diz a palavra de Deus, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. E a única maneira de nós entendermos isso é entendendo e aceitando o que Ele fez por nós na cruz. Não é pelo que nós fazemos e nós não podemos fazer nada, mas é por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. A canção, conduzida aqui pelas crianças, diz, por que me amou tanto assim? Por quê? Por quê? Por que Ele fez isso? Eu estava a ouvir aqui a irmã Esther declamando essa poesia, e eu pensando, não tem como não se emocionar. Ela descreveu em poucas palavras a trajetória de Jesus, até do seu julgamento, até a sua crucificação e a sua ressurreição. Não tem como não se emocionar com isso. Não tem como olhar para uma situação como essa e pensar, meu Deus, por que o Senhor fez isso? Eu não mereço. Eu não merecia e continuo sem merecer. Eu sou falho, sou pecador. Por que isso? Porque Ele nos ama. E é um amor incondicional. Ele não nos ama esperando receber algo em troca. Falávamos esses dias conversando ali em casa. Toda vez que a gente faz alguma coisa esperando o retorno de alguém, a gente está esperando algo em troca. Mesmo que seja um obrigado, isso está errado. Isso não é correto. E Deus me fez entender isso nos últimos anos da minha vida. A gente não tem que fazer nada por ninguém esperando receber algo, mesmo que esse algo seja um obrigado. Porque estamos esperando fazer algo por alguém para que essa pessoa possa nos retribuir de alguma forma. Não, faça de coração, independentemente do resultado, porque entenda, a gente tem que fazer para qualquer pessoa como se fosse para Deus. E Ele já pagou o preço. Então Ele já fez por nós. Ele já, tudo que tinha que ser feito, Ele já fez. Aquilo que a gente faz é só consequência daquilo que Ele já fez por nós. Precisamos viver dessa forma. Um amor incondicional, a morte e a vida. O texto que nós lemos, ele toma como base todo o capítulo de número 19. Nós não vamos ler devido à caminhar da hora, mas eu quero rapidamente citar algumas coisas desse texto. João, ele começa principalmente a partir do verso número 17, falando da crucificação, falando que Jesus, ele carregou ele mesmo a sua cruz. Ele mesmo carregou a sua cruz, irmãos, e não era algo leve, não era algo simples de ser carregado, era algo pesado. Agora imagine tamanha humilhação, Eduardo, tamanha humilhação, a pessoa sair levando o objeto que seria o símbolo da sua morte, o objeto em que ele seria pendurado ali, para vexame de todos, tendo as suas vestes rasgadas, apanhando, sendo esbofeteado, zombando dele. O Deus Todo-Poderoso passou por isso, por mim e por você. Nós não teríamos, Henrique, a menor condição de aguentar 1/10 do que ele aguentou. Falava isso essa semana com uma determinada pessoa, que às vezes nós reclamamos de dificuldades, às vezes nós reclamamos de lutas que passamos, e é natural porque somos seres humanos. E essa pessoa dizia para mim, pastor, porque você não sabe o que eu estou enfrentando. Eu falei, realmente eu não sei, mas Deus sabe. Porque não há nada que nós passemos aqui, ou que nós venhamos a passar aqui, Amanda, que Cristo já não tenha passado e não compreenda. Ele não permite que a gente passe maior provação maior do que aquela que a gente possa suportar, diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus não é mentirosa. Então o que você está passando, independentemente da situação, você pode suportar, não sozinho, mas em Cristo Jesus. Nele e através dele você consegue suportar. Eu quero rapidamente destacar para vocês alguns pontos que nos faz pensar sobre a morte e a vida de Jesus. A morte de Jesus, primeiramente, ela não foi uma derrota, guarde isso no seu coração. Ela não foi uma derrota.
Ele não foi derrotado. Pelo contrário, ela foi uma entrega. Nós cantamos, ouvimos a declamação da poesia, do poema, e em várias frases aqui, conduzida aqui pelo Ministério de Louvor, nós ouvimos claramente que ele se entregou. Ele voluntariamente se entregou por nós. Não foi a morte que o venceu. De maneira nenhuma. Ele venceu a morte. Jesus venceu a morte. O verso de número 17 mostra isso. Jesus carregando ele mesmo a sua cruz. Ele foi para a cruz. Ele mesmo entregou. Lá no finalzinho do momento em que ele morre, ele vai dizer o seguinte: Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Ele se entregou por nós. Ele mesmo. Segundo lugar, segundo aspecto que eu quero destacar desse texto, segunda verdade que eu quero destacar desse texto para vocês, é que a cruz, a vida, ou melhor, na cruz, a vida, ela parecia vencida. No passado, era normal as pessoas, naquele momento, naquele contexto, serem crucificadas. Não foi algo feito exclusivamente para Jesus. Tanto que ele foi crucificado com um ladrão à sua direita e outro à sua esquerda. Um deles zombando. Se eu falando com as minhas palavras aqui, se és filho de Deus, desce daí. Salva a ti mesmo e salva nós também. E quando o outro chega e diz: nós não fizemos nada. Aliás, ele não fez nada, nós merecemos, ele não. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus diz para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Parecia ser o final, parecia ser o fim, mas na verdade foi libertador o que aconteceu ali. A cruz, através do que aconteceu ali, nós temos a liberdade, nós temos a vida eterna. No verso de número 30 que nós lemos, Jesus exclama de maneira clara, em alta voz: está consumado. Diz a palavra de Deus, se você olhar nos outros evangelhos, vai dizer que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Naquele momento, mostrando que não precisa mais de um sumo sacerdote para fazer a intermediação entre você e Deus. Mas você agora tem acesso direto ao Santo dos Santos. Você agora tem acesso direto a Deus. Ele disse: olha, eu agora abro o caminho para que você tenha acesso a mim, a hora que você quiser. Irmãos, por mais que a gente enfrente lutas, por mais que nós enfrentemos dificuldades, nós precisamos olhar para Cristo, olhar para Ele, se achegar a Ele, porque Ele tem a palavra final. Disse isso ontem para o Leandro. A palavra final é dele, não é nossa. É Ele que tem a palavra final. É Ele quem diz o que vai acontecer. É Ele que diz para o vento assim, ó, e o vento para. É Ele que manda o mar ficar calmo. É Ele que manda o morto sair e vir para fora. É Ele que é o dono da morte e o dono da vida. É Ele, é Ele, é Ele. E às vezes a gente fica lutando, querendo chegar a algum lugar como se dependesse de nós. Nós cristãos precisamos acordar e pensar: Senhor, eu dependo de Ti. Falava isso hoje pela manhã no culto de oração aqui. A nossa vida com Deus, esse tem que ser como um maná no deserto. Entender realmente que é necessário eu me aproximar de Deus. Eu preciso ter um relacionamento constante com o Senhor. Eu não tenho que me aproximar de Deus quando Ele faz alguma coisa por mim. Não, é o que Ele já fez na cruz do Calvário. Ah, Senhor, faz isso por mim que eu vou, te prometo que eu vou. Que promete nada, irmãos. Não há nada que você possa fazer para pagar o que Ele fez na cruz. É Ele, é por Ele, tão somente por Ele que nós estamos aqui. Se nós respiramos, é porque Ele quer que nós respiremos. Se nós acordamos, é porque Ele quer que nós acordamos pela manhã. Se nós temos o nosso emprego, é porque Ele nos dá. Se temos o pão de cada dia, é porque Ele faz isso. É Ele. Basta um vírus para nos derrubar. Basta um tombo para que a gente caia e de repente bata com a cabeça e acabe tudo. Basta um acidente para nos colocar em cima de uma cama, mesmo que momentaneamente. Quem somos nós? Quem somos nós? A morte de Cristo,
é o nascimento da vida em nós. Guarde isso no seu coração. A morte de Cristo é o nascimento da vida em nós. João 3, verso 16. Eu acho que nós podemos citar em uma só voz, que talvez seja o versículo mais conhecido da palavra de Deus, mas se você não sabe, está ali projetado. Vamos todos juntos? Porque Deus amou o mundo. A morte de Jesus, naquela cruz, a ressurreição confirma claramente, o domingo confirma claramente que a cruz funcionou. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Hoje vivemos pela fé no Cristo vivo. A fé que temos em um Cristo que está vivo, ele não está morto. Falava aqui no ano passado, em uma das mensagens, muitas religiões professam a fé em A, em B, em C, mas eu pergunto, onde eles estão? O nosso Deus, ele está vivo. O nosso Deus ressuscitou. O nosso Deus venceu a morte. E nós temos vida eterna através dele. Tão somente através dele. Qualquer outra coisa que é pregada aí é balela, é mentira. A palavra de Deus diz que nós temos vida através dele. Nós só precisamos reconhecer o que ele fez naquela cruz. E estamos ressuscitados. Hoje ele vive nos nossos corações. É isso que precisamos entender. E por último, a vida que recebemos nos chama a morrer para o mundo. Essa vida que nós citamos ali em João 3,16, essa vida que nós recebemos de Cristo, nos chama a uma grande responsabilidade de morrer para o mundo. Morrer tão somente para o mundo. Oh, meus irmãos, Deus nos ama, independentemente de nós. Uma nova vida em Cristo, ela exige renúncia. Ela exige mudança. Ela exige uma caminhada diferente. Ela exige uma mudança de rumo. Ela exige nós olharmos para nós e pensar, não é o que eu penso, não é o que eu acho, mas é o que Cristo quer e o que Ele espera de mim. É isso, eu entender o encontro da morte com a vida. Encontro da morte com a vida. E nesse domingo de Páscoa, nesse domingo em que nós celebramos a ressurreição de Cristo, a mensagem ela é bem clara. A mensagem ela é, como diz um amigo meu, mais claro que a luz do dia. Mais claro que um copo com água limpa. É clara, a mensagem ela é muito clara para todos nós. A morte de Jesus ela não foi o fim. A morte de Jesus não foi o fim. No momento de ministração aqui, uma das frases que a Aline falou, ela disse o seguinte: gente, parece que a gente está vivendo o primeiro dia. O primeiro dia parece ser triste. É quando Jesus morreu ali na cruz do Calvário. Mas hoje é um dia de celebração. Hoje é um dia de alegria. Porque a morte não pôde detê-lo. A morte não tem poder sobre ele. A morte não segurou o nosso Jesus. Ele está vivo. E nós temos vida porque ele está vivo. É isso que a gente precisa entender. Celebrar isso. Só que não é só no domingo de Páscoa. Não é só no domingo que tem ceia. É todos os dias, porque Ele está vivo todos os dias na minha vida e na sua vida. Pregava ontem ali na CCA e eu falava sobre isso, sobre nós entendermos que nós somos pequenos cristos. Essa é a ideia de cristão, para que as pessoas ao andar pela cidade, ao olhar para cada um de nós, possa ver Cristo em nós, porque Ele está vivo, Ele vive. E Ele vive onde, irmãos? Você que já entregou a vida a Jesus, diga aí em mim, Cristo vive em mim, fale bem alto, vamos lá? Cristo vive em mim, através do Espírito Santo dele. Ele vive em nós. E as pessoas precisam ver isso, irmãos. Elas precisam porque elas não conhecem, irmão Emanuel. Elas não conhecem a Cristo. Elas têm que ver o Gonçalo através das nossas atitudes no nosso trabalho. Através da nossa atitude na nossa casa, na nossa escola, no nosso caminhar. Através daquilo que nós falamos. E até mesmo através daquilo que nós pensamos. Morte e vida se encontram na cruz. Isso é fato. Só que a vida venceu. Aleluia. Só que a vida venceu. A vida venceu.